Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Química do IFES Campos de Alegre. Nesta aula nós vamos dar continuidade ao conteúdo de equilíbrio químico molecular. Eu vou fechar o vídeo, nós vamos ficar somente com o áudio e os slides por enquanto, tá bem? Bom, e aí nós vamos começar falando sobre a constante de equilíbrio em termos de concentração, Kc. A constante de equilíbrio em termos de concentração ela é dada pelo quociente da multiplicação das concentrações dos produtos as concentrações dos reagentes elevados aos respectivos coeficientes estequiométricos de cada participante da reação. Então, nós vamos ter que a expressão da constante de equilíbrio sempre vai ser concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes elevado ao coeficiente estequiométrico dos produtos e dos reagentes. Sempre que nós tivermos colchete, nós estamos falando de concentração. E aí, por exemplo, numa reação de formação da amônia, onde nós temos gás nitrogênio reagindo com gás hidrogênio, produzindo gás amônia, nós vamos ter que a constante de equilíbrio em termos de concentração, a expressão da constante, Kc, vai ser dada por concentração de NH3, que nesse caso aqui é o produto da reação, elevado a 2, dividido pela concentração de N2, que é o reagente, vezes H2, que também é reagente, elevado a 3. O N2 eu não coloco número, o número aqui é 1, certo? Quanto maior for o valor do Kc, da constante de equilíbrio, maior é o rendimento da reação. Então, se eu tenho uma reação com Kc igual a 2 e outra reação com Kc igual a 4, qual vai ter maior rendimento? Aquela que tiver uma constante maior. Nesse caso, Kc igual a 4. Observações sobre o Kc. A temperatura é o único fator que altera o valor da constante de equilíbrio. Reações endotérmicas, aquelas que absorvem calor, o Kc aumenta com a temperatura. Reações exotérmicas, aquelas que liberam calor, o Kc diminui com a temperatura. Kc maior do que 1 no equilíbrio, a concentração dos produtos é maior do que a concentração dos reagentes. Kc menor do que 1 no equilíbrio, a concentração de reagente é maior do que a de produto. Kc igual a 1 no equilíbrio, a concentração de reagente é igual à concentração de produtos. Sólidos são considerados insolúveis, não aparecem na expressão da constante de equilíbrio. Então, não entra na expressão da constante substâncias no estado sólido. Não entram também líquidos puros considerados solventes. Nesse caso, H2O líquida não vai entrar na expressão da constante de equilíbrio. O Kc ele não possui unidade, é um número adimensional, sem unidade. E aí, então, os equilíbrios, eles podem ser homogêneos ou heterogêneos. Quando é que o equilíbrio vai ser homogêneo? Quando reagente e produto estiverem no mesmo estado físico. E aí, então, aqui nós temos gasoso, 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 mesmo estado físico, equilíbrio homogêneo. E o equilíbrio heterogêneo, quando reagentes e produtos estão em diferentes estados físicos. Então, nesse caso, sólido, sólido, gasoso. Diferentes estados físicos, equilíbrio heterogêneo. Na expressão da constante, deve ficar claro que não serão incluídas substâncias no estado sólido ou líquidos puros considerados como solventes da reação. Ok? E aí, aqui, então, como fica a expressão da constante de equilíbrio? Nesse caso, nós temos ácido fluorídrico no estado líquido, H2O no estado líquido, vai ser considerado solvente nessa reação. E aí, H3O aquoso e fluoreto aquoso. Então, a nossa expressão vai ser produto sobre reagente. Produto H3O F- sobre HF. E nessa expressão, nós temos aqui sólido. Sólido não entra na expressão da constante. Portanto, vai ficar Kc, vai ser concentração de Ca2+, vezes OH- elevado a 2, porque aqui nós temos o 2 de coeficiente estequiométrico. Nesse caso, nós temos ácido líquido, álcool líquido, éster líquido e H2O líquido, só que H2O aqui não é o solvente, então vai entrar na expressão da constante de equilíbrio. Ok? Vejamos aqui um exemplo. Bicarbonato de sódio sólido é usado como fermento químico porque se decompõe termicamente, formando gás carbônico de acordo com a reação representada pela equação. Então, nós temos bicarbonato de sódio sólido, produzindo carbonato de sódio sólido,
CO2, dióxido de carbono gasoso, e H2O gasoso. Então, não vai entrar na expressão da constante as substâncias que estiverem em estado sólido. Vamos escrever a expressão da constante. Kc, então, vai ser concentração de CO2 elevado a 1, que aqui é 1, vezes H2O, também elevado a 1. Vejamos outro exemplo. Dada a reação ocorrida em um sistema de volume igual a 2 litros, verifica-se que no equilíbrio as dadas quantidades em mol dos participantes. Então, foram dadas as quantidades em mol. Nós temos aqui 0,1 mol para o NO, certo? 0,1 mol para o NO. Nós temos 0,4 mol para H2, temos 0,2 mol para o N2 e temos 0,1 mol para o H2O. Bom, e aí está pedindo qual é a constante de equilíbrio Kc nessa reação. Para nós calcularmos o Kc, nós vamos ter a expressão da seguinte forma: produto sobre reagente, certo? Então, nós vamos ter concentração de N2 elevado a 1 vezes a concentração de H2O elevado a 2, dividido pela concentração de NO elevado a 2 vezes a concentração de H2 elevado a 1. Só que para a expressão do Kc, nós vamos ter que essa concentração ela não pode ser dada em mol, e sim em mol por litro, tá? Mol por litro. E aqui nós vemos que o volume do recipiente é de 2 litros, então nós vamos ter que dividir esses valores que foram dados em mol, porque esse valor é para cada 2 litros. E precisamos então dividir por 2 para acharmos a concentração em mol por litro, certo? Porque na expressão da constante nós vamos colocar a concentração em mol por litro. 0,1 dividido por 2, 0,05 mol por litro. 0,4 por 2, 0,2 mol por litro. 0,2 dividido por 2, 0,1 mol por litro. E 0,1 dividido por 2, 0,05 mol por litro. Esses são os valores que vão entrar na expressão da constante. Portanto, então, Kc vai ser N2, 0,1 elevado a 1, vezes 0,05 elevado a 2, dividido por 0,05 elevado a 2, estou pegando os valores aqui, ok? Vezes 0,2 elevado a 1. Posso cortar esses dois valores, certo? E aí eu vou ficar com 0,1 dividido por 0,2. E aí, então, o valor do meu Kc vai ser igual a 0,5, que é 0,1 dividido por 0,2. E o Kc, ele não tem valor, é um valor adimensional, ok? Vejamos outro exemplo. Em um recipiente de 2 litros, coloca-se para reagir 0,2 mol de H2 com 0,4 mol de I2. Então, vejam, no início, colocou para reagir 0,2 mol de H2 com 0,4 mol de I2. Não falou se tinha produto no início, então, nesse caso, é zero, nada de produto no início, ok? E aí, então, nós vamos ter o seguinte, deixa eu consertar esse 0,4 aqui. Nós vamos ter que, no equilíbrio, então vejam, no equilíbrio nós temos 0,15 mol de H2. Então, nós temos alguma coisa no início, vamos ter algo reagindo e algo formando, né? Uma determinada quantidade em mol reagindo e formando. Temos uma quantidade no equilíbrio, certo? No equilíbrio. E temos a concentração no equilíbrio, que vai ter que ser dada em mol por litro, tá? Mol por litro. Então, vejam bem, nós vamos ter que, no equilíbrio, nós temos 0,15 de H2. Então, no equilíbrio, nós vamos ter 0,15 mol de H2. Então, vamos considerar que aqui é 0,20. 0,20 menos 0,15, nós vamos ter que o que reagiu para nós aqui?
reagiu 0,05 mol. 0,20 menos 0,15, 0,05. Porque no início eu tinha 0,20. No equilíbrio eu tenho 0,15, então reagiu 0,05. E aí agora a gente vai fazer a relação estequiométrica, que nós aprendemos lá na estequiometria. Se aqui é 0,05 e é 1 para 1, então aqui também é 0,05 mol, certo? E sendo 1 para 2, aqui vai ser 0,1 mol, que é 0,05 vezes 2, ok? Se no início do I2 eu tinha 0,40, 0,4, 0,40, e reagiu 0,05, eu então fico no equilíbrio com 0,35 mol, ok? Se no início eu não tinha nada de produto e formou 0,1, eu fico então com 0,1 mol, ok? E aí agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos colocar essa concentração em mol por litro. Aqui o nosso recipiente ele tem 2 litros, então vamos dividir por 2, tudo aqui por 2. Dividindo por 2, nós vamos ficar com 0,15 dividido por 2, 0,075 mol por litro. 0,35 dividido por 2, 0,175 mol por litro. E 0,1 dividido por 2, 0,05 mol por litro. Agora eu vou montar a minha expressão do Kc. Kc vai ser HI elevado a 2, dividido por H2, concentração de H2 elevado a 1, vezes a concentração de I2 elevado a 1, certo? E aí, então, o meu Kc vai ser 0,05 elevado a 2, dividido por 0,075 elevado a 1, não preciso colocar, vezes 0,175, também não preciso colocar o elevado a 1. 0,05 elevado a 2 vai me dar 0,025. Tá? Deixa eu colocar aqui. Kc, então, 0,0025 dividido por 0,013125. O meu Kc, então, vai ser igual a 0,19, aproximadamente 0,2. Não tem unidade, é adimensional. Ok? Vejamos agora outro exemplo. Nós temos 2 mols de uma substância AB3, tá? 2 mols de AB3 são aquecidos num sistema fechado a uma determinada temperatura. Então, vejam bem, no início nós temos 2 mols, foram colocados 2 mols no início, nada de produto, tá? E aí, vamos ter que no equilíbrio, tá? O que a gente vai ter no equilíbrio? Falou aqui que 50% do composto se dissociou. Quer dizer que nós tivemos que 50% se dissociou e o equilíbrio foi atingido. 50% é o quê? Se 2 é 100%, 1 vai ser 50%. Então, o equilíbrio foi atingido com 1 mol, certo? E nós vamos fazer aqui o coeficiente estequiométrico, né? É 2 para 1, se aqui é 1 mol, aqui é 0,5 mol e aqui é 1,5 mol. Se no início a gente tinha 2, reagiu 1, ficamos com 1. No início não tinha nada, formou 0,5, ficamos com 0,5. No início não tinha nada, formou 1,5, ficamos com 1,5. O que o enunciado está nos pedindo? Qual é a soma da quantidade de matéria? Quantidade de matéria é mol, tá? Qual é a soma de mol das substâncias presentes no equilíbrio? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos somar a quantidade em mol que nós temos aqui no equilíbrio, tá? 1 mais 0,5 mais 1,5 vai dar 3. Então, nós temos 3 mols no equilíbrio, ficamos aqui com a nossa letra A, ok? Então, para essa aula era isso. Nós continuamos na próxima aula também falando sobre o equilíbrio químico molecular. Um abraço, fica com Deus e até a próxima!